Olá, chegamos em mais um Café com Marcelo. O tema de hoje será o livro do Mark Twain, Joana d'Arc, uma obra sensacional, garanto a vocês. Então eu peço agora, vai preparar o seu café, esquenta a água, prepara o café que eu já estou de volta para mais esse episódio deste nosso programa que está ficando cada dia mais especial. Espero você! Bem, amigos, estamos aqui de volta, né? A primeira parte do nosso programa de hoje e nós vamos trabalhar uma obra incrível, né? Do Mark Twain, que é um livro que, segundo o próprio autor, é o seu preferido, é aquele que verdadeiramente tocou a sua alma. O Mark Twain, ele é, sem dúvida nenhuma, considerado um dos maiores romancistas do século XIX nos Estados Unidos. Ele escreveu várias obras incríveis e, na minha opinião, né, por isso até eu trago esse livro para o programa de hoje, esta obra ela é uma das mais bem elaboradas, um trabalho de muita pesquisa. Foram mais de 15 anos pesquisando documentos e tratados da época para entender quem foi Joana d'Arc, essa figura histórica, mas também uma figura muito mística, lendária, enfim, e que foi fundamental para a França. É incrível dizer que Joana d'Arc na França, por exemplo, ela tem uma popularidade maior até do que Napoleão Bonaparte, né? Até o nível de preferência dessa figura, dessa mulher, né? Que tão jovem, ela conseguiu trazer uma força incrível, não só para a França, mas depois para o mundo inteiro com o seu exemplo. Então hoje eu vou trazer para vocês um pouco da essência desse livro, algumas questões que essa obra trata e, é claro, tirar algumas conclusões, né? Pensar um pouco sobre essa obra. Eu vou, como sempre, a gente tem um pequeno momento de leitura no nosso programa e eu vou citar uma frase do próprio autor que ele diz o seguinte: prefiro Joana d'Arc a qualquer outro de meus livros e ela é, de fato, minha melhor obra, relata o autor na sua autobiografia, que também vale muito a pena vocês lerem. Ele traz, né, dentro dessa construção toda, ele fala que ele refaz a saga do personagem através das memórias de um dos colaboradores, né, de Joana d'Arc, e suas memórias, que foi Sr. Louis de Conte, que era uma espécie de pajem, ele era alguém que acompanhava Joana d'Arc no seu cotidiano. E com esse artifício, o Twain ele vai transitar entre a história e a lenda, resgatando a vida da camponesa visionária, estrategista militar e vítima do jogo diplomático da Igreja e da monarquia francesa para explicar, na Idade da Ciência, um milagre da Idade da Fé. Então esse livro, ele é além de ser uma biografia, né, muito bem trabalhada, é um livro que tem um contexto histórico, documental muito significativo. E também é importante dizer que eu gosto muito de biografias. Eu costumo ler uma grande quantidade de biografias porque eu acredito que muitas pessoas em vida conseguiram construir coisas incríveis que pode sim ser exemplos para todos nós. Então, dessa forma, eu aconselho a todos vocês também buscarem algumas biografias
porque vocês vão perceber como acrescenta e como também, sem nenhuma dúvida, algumas são muito inspiradoras. Bem, essa é a capa do livro, né, que vocês estão tendo contato no programa de hoje, e esse livro, como eu disse, eu indico com toda convicção. Bem, no programa, nessa primeira parte, a gente vai falar um pouco da infância. Ela teve uma infância camponesa, ela era campesina, francesa, e foi na infância que ela começa a se diferenciar, tendo, segundo relatos, visões e, sem dúvida nenhuma, aquilo que ela tinha de maior potencial, segundo Joana d'Arc, os relatos, ela escutava. E ela dizia, claro, dentro daquele imaginário e daquela mentalidade religiosa da época, ela é do século XV, né? E ela vai dizer que ela escutava vozes de santos e anjos. E através dessas vozes ela era orientada para que tomasse assim as decisões, não só dentro da vila, do vilarejo que ela vivia, mas depois numa escala maior, quando isso transcende o próprio vilarejo de Joana d'Arc e vai chegar numa estrutura maior, que era a estrutura de governo, né, de monarquia francesa da época. No segundo bloco, nós vamos aprofundar um pouco mais essa questão, mas aqui esse primeiro bloco, na verdade, é para vocês começarem a se ambientar um pouco com essa figura Joana d'Arc. Só um minutinho, nós vamos fazer um pequeno intervalo para o próximo bloco e eu espero você aqui no retorno, tá? Não esqueça, hoje Joana d'Arc no Café com Marcelo. Bem, estamos de volta. Vamos para o segundo bloco do programa Café com Marcelo. E não se esqueçam, tendo qualquer dúvida, se vocês tiverem necessidade da gente bater um papo maior, ou você escreve no nosso canal, ou você pode entrar também em contato pelo meu e-mail, contato@marcelolambert.com. Facinho, fácil acesso, nós podemos trocar informações, dicas de livros, filmes, literatura de modo geral e, claro, trocar ideias também. Bom, vamos lá. Eu disse no primeiro bloco que Joana d'Arc foi uma mulher do século XV. Então nós temos aqui um momento histórico na Europa Ocidental muito complexo, né? Nós temos aí a marca do declínio, o início do declínio da Igreja medieval, da Igreja Católica Apostólica Romana medieval, e logo a transição do período medieval feudal para o Renascimento e depois as grandes navegações. Então havia, sim, uma tensão muito grande, até com a dissolução do feudalismo você tem, depois, no século XVI, a formação dos Estados Nacionais e com isso você tem uma mudança dentro da geopolítica europeia. Mas enfim, o foco nosso é Joana d'Arc. Ela vai, sem dúvida nenhuma, ser fundamental para o fortalecimento da França enquanto nação. Ela vai ser fundamental para fazer frente à Inglaterra e os domínios franceses territoriais em relação à Inglaterra. Mas o que se destaca foi a ousadia que Joana d'Arc teve de, num mundo 100% masculino, um universo 100% de homens ligados ao poder, ela vai ocupar e ela vai conseguir um espaço sensacional através de uma coisa ainda mais incrível que foram as suas visões e aquilo que ela escutava. É claro que enquanto isso valia a pena e era interessante para o poder francês e para também a igreja, isso foi mantido de uma maneira aceitável, né? Porque enquanto ela conseguia vencer batalhas incríveis, enquanto ela conseguia trazer informações militares fundamentais para os frontes e para as batalhas francesas, principalmente diante dos domínios ingleses, era interessante. O momento que Joana d'Arc ela não mais teria sentido dentro daquele contexto, o próprio governo vai traí-la,
a própria igreja irá mover um processo inquisitório e ela vai passar por todo um processo, entre aspas, judicial católico, né, canônico, e que vai, sem dúvida nenhuma, levá-la à fogueira. E tem uma questão muito interessante na história de Joana d'Arc, porque o período que ela foi interrogada, inclusive esses documentos hoje do inquérito e do processo judicial que ela passou, hoje nós temos para domínio público, para poder estudar e ler, nós temos inclusive os originais na França, né, escrito naquele momento e relatado naquele momento, e mostra que a todo momento Joana d'Arc ela não retrocede, ela não aceita dizer em momento algum que era, dentro do imaginário medieval, que era uma orientação do demônio, aquilo que ela escutava, ou que aquelas vozes não existiam, não. Ela até o último momento que ela está sendo queimada na fogueira, ela mantém a ideia de que ela foi orientada por vozes, mas eram representações de luz, representações de Deus. E é claro que em todo o relato, né, do julgamento de Joana d'Arc, você percebe que houve toda uma orientação de coerção, dados errados, ela foi condenada como bruxa, enfim, que era muito comum durante a Inquisição da Idade Média, e infelizmente foi perdido uma pessoa incrível e que foi tão importante para a França. Agora, o que cabe dizer é o seguinte, dentro de todo esse contexto, pensar a questão da intolerância. Vejam que a intolerância, ela é uma questão histórica. Infelizmente o ser humano, ele se apropria do poder, muitas vezes, para poder usar isso, né, a seu bel prazer e em momento algum trazer isso como benefício ou como compreensão ou como uma visão que possa privilegiar todas as pessoas e fazer com que todas as pessoas tenham direitos dentro de uma determinada sociedade. Então Joana d'Arc, ela foi um dos maiores exemplos de luta de uma mulher convicta, de uma mulher que acreditava verdadeiramente nos seus projetos, naquilo que ela, nos seus sonhos, naquilo que verdadeiramente ela tinha como meta de vida. Portanto, aí nós temos um grande exemplo. Por isso eu falo a você, utilize esses exemplos. A vida, ela se faz também através desses grandes exemplos. Dentro dessa perspectiva, por isso que eu digo, ler biografias é ver exemplos de outras pessoas que podem sim nos fazer pessoas melhores. Amigos, nós estamos indo agora para o Labirinto das Ideias. É a conclusão do nosso café, é a conclusão do Café com Marcelo do dia de hoje. E me aguardem, eu volto rapidinho para que a gente possa fazer a reflexão final. Fiquem aí tomando seu café. É chegada a hora do Labirinto das Ideias, o último bloco do Café com Marcelo no dia de hoje. E antes de finalizar, eu quero desejar a todos vocês claro, no dia de ontem vocês tiveram aí a ceia de Natal, dia 25. Eu quero desejar a vocês muita paz e muita luz e espero que todos vocês tenham vivido um Natal verdadeiro, de muitas confraternizações verdadeiras e autênticas e celebrado o verdadeiro sentido do Natal, que é o amor universal. Que possamos praticar neste ano que está por vir o amor universal de forma integral. Bem, vamos voltar ao nosso tema. Joana d'Arc, por que ela se torna um legado? Então vamos refletir um pouco sobre essa questão. É claro que aqui eu estou falando nem 0,001% da vida dessa grandiosa mulher, né? Ela vai transcender todas as barreiras ideológicas, políticas, religiosas, enfim. O grande legado é o exemplo que ela nos deixou de perseverança, exemplo de fé. Uma mulher que supera todos os limites do seu tempo, isso é incrível,
E quando eu digo superou todos os limites do seu tempo, eu estou querendo dizer sobre a política, sociedade, costumes, religião, questões sociais, a mentalidade da época. Ela foi uma pessoa que ela veio para verdadeiramente cumprir uma missão e através dela produzir mudanças. E por isso que Joana d'Arc ela se transforma neste grande exemplo, nesse grande ícone da história da humanidade e claro, né, pensando sobre a perspectiva da luta pelos direitos da mulher, a luta pelo posicionamento da mulher na sociedade e o respeito que se deve ter a todos os desejos da mulher na sociedade, na vida pessoal e etc., ela representa exatamente isso. Joana d'Arc representa exatamente essa luta, né? E uma força incrível que todos do seu tempo não acreditavam que uma garota tão jovem, uma menina de 16, 17, 18 anos poderia ter, né? E com tanta sabedoria, com tanta serenidade, porque ela era uma mulher de guerra, uma mulher que inclusive lutou no campo de batalha, mas ela não perdia a serenidade, ela não perdia o equilíbrio diante daquilo que ela acreditava ser justo. Por isso que o Café com Marcelo dessa semana entendeu, né? E eu falo que é o Café com Marcelo porque eu não sou apenas um, né? Eu sempre digo, não há um projeto que a gente consiga realizar sozinho, a gente precisa de muitas pessoas envolvidas na colaboração, na execução do projeto. Joana d'Arc é um exemplo para muitos de nós que aqui estamos. Então eu peço a você, né, como sempre, leia muito, dê livros de presente. E este livro, esta bibliografia do Mark Twain, que como já falei no primeiro bloco, é um dos maiores romancistas aí que nós tivemos, é um livro que vale muito a pena. Leia agora em janeiro essa obra, você vai ver o quanto ela vai fazer você crescer e ter uma visão mais ampla e muito mais ampla, é claro, do mundo que nós vivemos. Bem, nós estamos finalizando o Café com Marcelo desta semana e eu quero desejar a você muita luz. E claro, pedir para você se inscrever no nosso canal, pedir para você clicar lá no sininho para você receber as nossas notificações e através do seu apoio que nós vamos poder crescer e poder, é claro, continuar com esse projeto. Portanto, a sua ajuda será fundamental. Deixe seus comentários, se desejar, mande um e-mail como eu já citei e também acesse o meu site que é www.marcelolambert.com e lá você terá também mais informações. Eu desejo a você muita luz e até o próximo episódio do programa Café com Marcelo.